que acha o ex-presidente Fernando Henrique da palavra privataria, usada para qualificar certos erros no processo de privatização das empresas estatais? É verdade que o governo Fernando Henrique pretendia privatizar a Petrobras? Vamos ouvir o que diz o ex-presidente. Como é que o senhor recebe, presidente, discursos como o feito pelo presidente Lula na cerimônia lá do pré-sal, na decretação, na proclamação da segunda independência? É um discurso que nem menciona o nome do senhor como quem fez alguma coisa pela Petrobras. Ao contrário, insinua que o senhor queria privatizar a Petrobras e quebrou o monopólio estatal do petróleo. Eu não quebrei o monopólio estatal do petróleo e eles não mudaram a lei de concessões. Eles acrescentaram aquela lei para uma certa área, estão propondo, não fizeram ainda, uma partilha. Se fosse tão ruim, ele tinha que ter cuidado. Não mudaram a lei. Não mudaram. Né? Então isso é propaganda. O presidente Lula não se limita diante da realidade histórica. Ele quer convencer o país de que ele está começando a história. Quando ele fiz, tudo bem, jeitão dele, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não, a Petrobras se transformou numa grande empresa em função da competição e de uma agência independente e, portanto, da diminuição da pressão política sobre a empresa. Aliás, presidente, eu interrompi o senhor quando o senhor falava das agências reguladoras. Exato. Eu dei o exemplo dessa. Isso. Pega um outro exemplo, a Anatel, agências de telecomunicações. Telecomunicações. Bom, nós fizemos, aí sim privatizamos as telecomunicações. Por quê? Porque naquela época o governo estava sem recursos para investimento e nós não dispunhamos de tecnologia também. E havia um atraso enorme no Brasil. Primeiro porque a lei da informática anterior tinha atrasado muito a absorção dos computadores, das novas tecnologias de informação. Segundo, porque não tinha havido a modernização da empresa brasileira de telefonia. Diga-se de passagem, ela foi boa. Isso foi feito no regime militar. O regime militar deu um salto grande na época. Criou um sistema de telefonia, mas ficou paralisado. Mas o sistema continuava precário. Precário, paralisado, e tinha virado repartição pública. Só para te dar uma ideia, quando eu era ministro da Fazenda ainda, e depois também no começo da presidência, o governo nomeava mais ou menos 140, 150 diretores de empresas telefônicas, porque havia várias, em cada estado havia uma do governo. E era uma luta tremenda dos partidos para nomear pessoas. Eu até dizia quando estava lá, era líder uma vez do MDB, mas o que é isso? Isso dá voto? Não era voto, é dinheiro. Porque aquilo dá negócio. Não é? Então aquilo ali, era uma empresa estatal. Não, estava na mão dos setores que tinham acesso aos órgãos de decisão, de controle, de governo, para dividir a influência nas várias empresas. E o processo tecnológico atrasado. Bem, então nós fizemos a privatização. Como? Primeiro foi leilão público. Então, privataria, inventaram isso. Exatamente, eu ia perguntar por que usam esta palavra. Eu creio que foi o Hélio Gaspari que inventou essa história. Mas é para dizer que houve alguma malandragem. Pirataria, né? Pirataria. Bom, na verdade, como foi feito isso? Nós dividimos. Primeiro, em vez dessas 20 e tantas empresas, nós dividimos o Brasil em 4 áreas. 4 áreas. Em cada uma dessas áreas haveria uma competição para saber que empresa ganharia aquela área, nacional ou estrangeira. Competição pública. Foi feito um processo. Aliás, eu tenho documentação de tudo isso aqui, porque toda a parte relativa ao Ministério do Sérgio Mota, nós temos tudo aqui guardado, depoimentos, declarações. Foi tudo feito com uma limpeza enorme. Aqui o senhor diz é no Instituto? É no Instituto, é. Foi feito, e no Instituto Sérgio Mota também, para dar tudo. Isso tudo foi feito com muito cuidado, com apoio de grandes empresas internacionais de consultoria, definindo os planos e tal, até que houve o leilão público. Quem ganhava, quem dava mais. Só que era o seguinte, você não podia, uma só empresa, ou grupo de empresas, não poderia ganhar, só podia ganhar uma área, não podia ganhar em mais de uma. Então, isso, para surpresa de muita gente, quando chegou a hora de São Paulo, os espanhóis, que todo mundo pensou que fosse apostar em outra cidade, apostaram em São Paulo aqui e pagaram um dinheirão. Uma sequência isso. E aí aconteceu que outros tinham que ir ganhando nas outras, e assim foi a distribuição. Aberto. Usam muito, presidente, aquela frase, estamos no limite da responsabilidade. Isso. O que queria dizer essa frase? É o seguinte, para o governo era importante que houvesse competição. Não é? Porque o patrimônio público você tem que ter competição para valer mais, senão você dá o lance mais baixo. Claro que o edital de competição já dizia, o mínimo é isso. Mas se não há competição, a gente vai lá e ganha pelo mínimo.
Então, o governo tinha interesse em haver competição. E por que tinha interesse em haver competição? Ele tinha interesse em que alguns fundos de pensão participassem para montar consórcios que pudessem disputar. Esta frase foi neste contexto. Nesse contexto. Frase infeliz, mas foi nesse contexto de dizer, olha, nós estamos suscitando que, eu acho que era Previ, participe de um consórcio com o objetivo de aumentar o valor do que nós íamos vender. Que é o limite da responsabilidade. Não é para que ele ganhasse, porque aí é leilão, ganha quem dá mais. Né? E diga de passagem, a Previ era, como ainda é hoje, altamente influenciada pelo PT. Já era naquela época? Pô, já era. Metade já controlava. Metade era de governo, metade não. Os controladores são basicamente os mesmos. Os mesmos. Bom, agora, por que eles entravam? Porque eles já tinham ações nas empresas, na Telefônica. Isso valorizaria o patrimônio deles se eles entrassem num grupo de controle. Subiria o valor. Então eles entraram em muitas, e era justo que entrassem. E ganharam e fizeram um bom negócio. E os fundos de pensão entraram em todas. Então não houve nada, não há uma coisa que você pode dizer que houvesse privataria.